Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês para a nossa terceira aula do curso de consagração a Nossa Senhora. Eu queria te convidar nesse início a rezarmos, pedindo a Deus a graça da sabedoria, a graça de abrir o nosso coração, abrir a nossa inteligência para entender o que Deus quer nos ensinar sobre a consagração à sua mãe neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor, nós te pedimos que o nosso coração esteja aberto, a nossa inteligência esteja aberta para acolher a tua Santa Mãe, para acolher a verdadeira devoção à tua Mãe. E desde já nós consagramos a nossa vida a Ti. Desde já nós entregamos tudo que é nosso, tudo que nos pertence, tudo que nos foi dado. Consagramos a Ti pelas mãos desta Mãe tão boa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar do que São Luís, no capítulo 3, aborda, que é as falsas devoções e as características da verdadeira devoção. Então, São Luís, ele nos ensina que existem 7 tipos de falsos devotos. O que são esses falsos devotos? São pessoas que se dizem devotos de Nossa Senhora, se sentem devotos de Nossa Senhora, têm alguma devoção, mas é uma falsa devoção. E aí ele vai falando das características de cada falsa devoção. Por isso é importante que você esteja com o seu tratado em mãos, né? Pode ser a edição que você tiver do tratado, eu vou falar os parágrafos, então não importa a edição do tratado, né? Uma mais antiga, uma mais nova, que a numeração dos parágrafos é a mesma, tá? Mas antes eu queria falar com vocês sobre a nossa preparação. O dia que essa aula vai estar indo ao ar é no dia 17 de novembro, terça-feira, e a gente já vem fazendo um caminho de preparação, né? Se você tiver alguma dúvida quanto a como é essa preparação, pode entrar em contato com a gente. Mas é muito importante que você entenda a importância, né? No capítulo 8º, São Luís ele aborda essa preparação. São 30 dias preparatórios. Às vezes algumas pessoas têm alguma dúvida porque ele fala de 12 dias mais 3 semanas. E aí, contando 3 semanas de 7 dias mais os 12 dias, dão 33 dias, né? Mas São Luís falava de 3 semanas de 6 dias. E aí tem umas explicações para isso, né? O importante é que nós entendamos que tanto faz 33 dias, 30 dias. O importante é que você se programe. Aquele mês que antecede a sua consagração, você faça esses exercícios preparatórios. É muito importante. Então, são 12 dias preliminares, que nós já comentamos na outra aula, né? Aí depois de 12 dias preliminares, rezando as 2 orações que nós comentamos para o desapego das coisas do mundo, se você ainda não viu essa aula, é a segunda aula. A gente fala sobre o desapego das coisas do mundo. E 2 orações nós rezamos durante 12 dias, que é o Ave Maris Stella e o Veni Creator Spiritus. Durante 12 dias fizemos essa preparação, estamos fazendo essa preparação. E aí, a partir depois desses 12 dias, nós entramos na primeira semana para o conhecimento de si mesmo. Então é uma semana dedicada ao autoconhecimento.
E lá no capítulo 8º, ele fala das orações dessa primeira semana também. Lá no capítulo 8º, aqui, 228. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição dos seus pecados. Farão tudo em espírito de humildade. E aí ele fala sobre como nós podemos refletir o nosso autoconhecimento. Ele fala algumas jaculatórias, eles ensinam algumas jaculatórias e diz para nós rezarmos a ladainha do Espírito Santo, a ladainha do Espírito Santo, e a oração que se segue, o Ave Maris Stella e a ladainha de Nossa Senhora. Então, rezaremos essas 3 orações nessa primeira semana, depois dos 12 dias preparatórios. Ladainha do Espírito Santo, Ave Maris Stella, que já estávamos rezando, e a ladainha de Nossa Senhora. Tá? Dependendo do tratado, ele vem com as orações no final. Ele tem apêndices e anexos que nos dá essas orações, né? Então, na primeira semana, para adquirir o conhecimento de si mesmo, a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora e o Ave Maris Stella, que já estávamos rezando nos 12 dias preliminares. Qualquer dúvida sobre essa preparação, mais uma vez eu digo para você, não fique com as dúvidas. Procure uma pessoa que possa lhe orientar e lhe ajudar com essa preparação, tá bom? Para a nossa missa do dia 8. Aí, Igor, eu comecei a assistir as aulas agora, né? Então você está assistindo numa outra época essas aulas. Não tem problema. Você pode fazer a sua consagração em outra data, sem problema nenhum. Você marca o dia da sua consagração, pode ser agora, no final do ano, no Natal, no primeiro dia do ano que vem, 1º de janeiro, que é um dia importantíssimo de Nossa Senhora, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, o maior título de Nossa Senhora. E você pode se consagrar em qualquer data que você desejar. E aí você marca 30 dias antes daquela data que você programou para se consagrar, para fazer essa preparação, que está descrita no capítulo 8º, certo? E no dia da sua consagração, você vai numa missa, você previamente na semana anterior se confessa, vai numa missa, comunga, e aí no final da missa você faz a leitura da fórmula da consagração. No capítulo 8º ele ensina tudo, e aqui durante o nosso curso nós vamos também ensinando passo a passo. Você usa na hora que você for se consagrar, tá bom? O importante é que você não deixe por causa de dúvidas, por causa de algum desconhecimento, por causa de, algo que esteja lhe inquietando, você deixe de se consagrar. Não se engane. Mais uma vez eu lhe falo, não se engane. O inimigo ele quer tentar implantar no seu coração algum motivo para você deixar de se consagrar. Então, persista, persevere, fale com alguém que já é consagrado, tire dúvidas, pode deixar perguntas aí, pode procurar alguém do Shalom e nós vamos tentar te ajudar para que você não desista dessa atitude, desse passo que você vai dar na sua vida, que é muito importante para a sua salvação e que agrada muito o coração de Deus e o coração de Maria. Certo? Então, depois dos 12 dias preliminares, a primeira semana, rezando, pedindo o autoconhecimento, rezando a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora e o Ave Maris Stella. Ok? E para nos ajudar no autoconhecimento, no conhecimento de si mesmo, no conhecimento do nosso coração, no conhecimento do nosso fundo mal, da maldade que existe em nós, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Primeira vez que eu tive contato com o livro, essa palavra verdadeira devoção me chamou muito a atenção. Tratado da verdadeira devoção, porque eu fiquei pensando, se esse santo, São Luís Maria Grignion de Montfort, propõe um tratado sobre a verdadeira devoção, então existe uma devoção falsa. E realmente, existem, segundo ele aqui, 7 tipos de devotos falsos. Pegue seu tratado. Vamos acompanhar o santo conforme ele vai colocando no livro. Então pegue seu tratado para acompanhar junto comigo. E a gente vai falando um pouco de cada tipo de falsa devoção. E aí a gente vai fazendo um exame de consciência, uma autoanálise sobre o nosso relacionamento com Nossa Senhora. Eu lembro que quando eu li esse capítulo, que falava dos falsos devotos, eu fui me enxergando em vários tipos de falsa devoção. Isso foi me ajudando a realmente tentar evitar
esse tipo de falsa devoção e me voltar para a verdadeira devoção. No final do capítulo ele fala sobre as 5 características da verdadeira devoção. E aí a gente, conhecendo as falsas devoções, é mais fácil a gente identificá-las, né, dentro da nossa vida, da nossa relação com a Nossa Senhora, e evitá-las. Então vamos lá. No capítulo 3º, para a maioria das edições, mas pode ser que esteja alguma edição com diferença de capítulos, então eu vou falar o parágrafo, que o parágrafo é o mesmo em qualquer edição. Parágrafo 90. No parágrafo 90, São Luís começa a falar sobre essa realidade, né, de que existe os falsos devotos, e depois ele vai falar das características da verdadeira devoção. Ele tinha falado de verdade, né, de 5 verdades sobre a verdadeira devoção, e aí ele fala aqui que depois dessas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções à Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. Então ele coloca, né, que existem muitos tipos de devoções que são falsas, na verdade, não são verdadeiras, e isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque o inimigo, quando convence alguém que aquela devoção é uma devoção boa, verdadeira, aquela pessoa ela tem mais dificuldade de enxergar o problema daquele tipo de relacionamento com Maria. Eu vou tentar dar exemplos mais práticos para ficar mais claro. Ele vai falando, né, que o demônio ele falsifica as devoções mais importantes, justamente porque são as devoções que mais santificam a pessoa. Então, ele falsifica muito a devoção à Sagrada Comunhão e a devoção à Nossa Senhora. Porque ele fala, estas são entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Então são as mais importantes, as de maior valor, a devoção à Nossa Senhora e a devoção ao Santíssimo Sacramento. Então vamos lá. No parágrafo 92, ele diz, conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber, os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. Vamos falar de um por um. Primeiro, os devotos críticos, no parágrafo 93. Me acompanhe aí. Os devotos críticos são, ordinariamente, sábios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, eles têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a essa boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põem em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veem com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante do altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Ele vai descrevendo aqui mais alguns exemplos. Meus irmãos, os devotos críticos são falsos devotos porque, na verdade, falta fé para eles. Falta fé. Sempre muito racionais, sempre muito levando tudo de maneira em que se põe à prova muito facilmente histórias de milagres, sempre achando que é um exagero, sempre olhando aquelas pessoas mais humildes que tentam fazer coisas simples para agradar Nossa Senhora como algo desnecessário. Ou vou dar um exemplo para vocês, né? Existem muitas pessoas, aí eu vou dar um exemplo aqui usando o nosso ambiente de devoção aqui no Pará, aqui em Belém, que é o Círio de Nazaré. Nós temos a graça de morar numa cidade extremamente mariana. O povo católico é muito mariano, por conta do Círio de Nazaré, principalmente. E muitas pessoas criticam, às vezes de maneira assim, achando que estão
fazendo bem para aquela pessoa, né, criticando a devoção dela a Nossa Senhora de Nazaré. Criticam o fato dela ir na corda, criticam o fato dela ir de joelhos, criticam o fato de algum tipo de promessa sendo paga, a maneira como ela paga essa promessa, né? E dizem que é porque estão preocupados com a saúde da pessoa, com o bem-estar físico. E na verdade, meus irmãos, é uma crítica que nos leva a refletir sobre a nossa fé. Porque existem tantos sacrifícios, tantas coisas que fazemos por nada, por pessoas e situações que não têm o valor e a importância da nossa fé e a nossa relação com a Nossa Senhora. Se você não se sente chamado, não se sente até apto, talvez, né, a ir numa corda, a ir de joelhos, tem outro tipo de devoção, outra maneira de agradecer Nossa Senhora, a sua relação com a Nossa Senhora é diferente, você não tem o direito de criticar aquela pessoa em que o seu coração, né, se sente chamado a ir de joelhos, a ir na corda, a levar algum material, né, na cabeça, ou então carregando, ou fazer uma imagem de cera, qualquer tipo de devoção, de agradecimento a Nossa Senhora que leve a um certo sacrifício, para algumas pessoas é olhado com desconfiança, como se não fosse necessário. E essas críticas de você criticar a devoção do outro, a relação do outro com Maria, vai matando dentro de nós a nossa devoção a Nossa Senhora. Às vezes histórias em que milagres são atribuídos a Nossa Senhora são às vezes encarados com descrença. Você nunca ouviu uma história, algo que alguém lhe contou e atribuiu aquilo a Nossa Senhora e você pensou assim, nossa, mas pareceu coincidência, pareceu que isso aconteceria mesmo se ela não pedisse, mesmo que ela não intercedesse. Mas isso tudo vai matando dentro de nós uma fé, vai matando dentro de nós, né, aquele olhar sobrenatural. Existe uma graça sobrenatural à pessoa que se sacrifica. Existe uma graça sobrenatural que nós não alcançamos, a nossa inteligência não alcança. A graça sobrenatural, que é a pessoa se sacrificar pela Virgem Maria. E todas as histórias, tudo aquilo em que nós ouvimos, né, de milagres atribuídos a Nossa Senhora, não cabe a nós, a nosso entendimento, então a nossa busca, a nossa pesquisa, saber o quanto daquilo realmente aconteceu daquele jeito, o quanto aquilo realmente foi como a pessoa contou. Quem é você para sondar os mistérios da vida sobrenatural, da vida espiritual? Quando você olha muito para a devoção do outro, você mata a devoção dentro de você. Então, o devoto crítico é aquele devoto em que ele se apega muito à racionalidade, se apega muito a olhar aquilo de maneira muito superficial e tirar suas próprias conclusões. Dentro do seu coração existe uma maneira de ser devoto. E se algo foge daquela maneira de ser devoto, pronto, já não cabe. Meu irmão, existem muitas maneiras de se relacionar com Maria. Você acha que ela se relaciona igual com todos os seus filhos? Você acha que uma pessoa muito simples se relaciona com Nossa Senhora da mesma maneira como uma pessoa douta, sábia, uma pessoa que tem estudos e, enfim, de classes sociais diferentes, de culturas diferentes? A medida da relação com a Nossa Senhora sempre será o amor. Sempre será o amor. Então, quando você olha e critica, você acaba não amando. Então, a primeira devoção falsa que nós temos que matar no nosso coração é essa crítica da outra devoção. Mesmo que você veja algo que não lhe agrade, algo que esteja aos seus olhos, né, fora
fora do contexto, fora do padrão, então algo que você encare daquela maneira, você tem que ter muito cuidado ao criticar a pessoa. Muito cuidado. Você não sabe a relação dela com Nossa Senhora. Você pode, claro, dependendo do que for, conversar com ela, perguntar, tentar orientar de alguma maneira. Mas a crítica pela crítica, ela nunca é boa. Então, São Luís, ele nos alerta para esse primeiro tipo de devoto. Ele fala assim: essa espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam um imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo, sob o pretexto de destruir abusos. Então é muito, muito complicado você se colocar a criticar, porque você pode afastar aquela pessoa da devoção. Você pode matar a devoção dentro dela. Então, peçamos a Deus que nos livre desse tipo de devoção falsa, que é o devoto crítico. O segundo tipo de devoto falso, que São Luís descreve no tratado, a partir do parágrafo 94, são os devotos escrupulosos. O que são devotos escrupulosos? Você sabe o que é escrúpulo? Vamos ver aqui se ele nos dá uma luz. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiam. Não toleram, sendo contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria do que diante do Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, nessa devoção, quando eu fui ler esse livro, eu me enxerguei muito nessa falsa devoção. O devoto escrupuloso. Aquele devoto que olha a devoção à Nossa Senhora e acha muita coisa exagerada. E que fica pensando com medo, né? De honrar mais ela do que o próprio Deus. De estar rezando muito para ela e falando pouco com Jesus. Falando muito de Maria e falando pouco de Jesus. Aquele que reflete assim: por que tanta Ave Maria no terço e pouco Pai Nosso? Por que tanta gente no Sírio e pouca gente no dia de Corpus Christi, quando o próprio Deus, na Eucaristia, faz procissão? Tem bem menos gente quando comparado a procissões de Nossa Senhora. E aquilo dentro de nós vai gerando um escrúpulo, onde o nosso coração vai separando Deus, Jesus, de Maria. Como se fosse possível. Como se o próprio Deus não tivesse unido Maria e Jesus de uma maneira inseparável, onde você honra um, você honra o outro. Quando você fala com um, você fala com o outro. Então o nosso coração ele tenta separar Nossa Senhora de Jesus, sendo que isso não é possível. Quando você entende que isso não é possível, o seu coração ele fica mais calmo, ele volta para uma realidade que você esqueceu, que é a realidade sobrenatural, onde ao apresentar as suas súplicas a Maria, ao rezar para ela, ao pedir na Ave Maria, rogai por nós, ao bendizer Jesus na Ave Maria também, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Durante toda a sua expressão de amor a Nossa Senhora, você está falando com Jesus, expressando amor a Jesus, oferecendo os sacrifícios e a vida a Jesus, só que de maneira mais perfeita, porque de maneira mais humilde, porque de maneira mais pura, porque por mãos santas. Então, quando você reza o Santo Terço, e aí você reza um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, eu sempre gosto de pensar que é necessário você pedir tantas e tantas vezes para Nossa Senhora rezar por você, para que você possa rezar um Pai Nosso que seja um pouco mais digno. Então, para cada um Pai Nosso, você precisa de no mínimo 10 Ave Marias para que você possa dizer aquele Pai Nosso de maneira mais santa, mais adequada, porque pela boca dela, porque pelas mãos dela. E na procissão a mesma coisa, Nossa Senhora ela tem esse poder dado por Deus, esse poder de
atrair o povo a ela, de atrair seus filhos. E ela não atrai para ela si própria só. Não, ela atrai para Deus. Naquela procissão onde Nossa Senhora de Nazaré passa e uma multidão a acompanha, e uma multidão se devota a ela, ela não deixa a nenhuma daquelas pessoas de apresentar o menino que ela leva no colo. Então, meus irmãos, os escrúpulos, eles nascem também de uma ignorância nossa. Uma ignorância de não entender que não se separa Nossa Senhora de Jesus. São Luís ele fala que é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar Jesus de Maria. Então, na devoção escrupulosa, né, nos devotos escrupulosos, né, ele fala que algumas frases são habituais desses devotos falsos. Eles falam assim: para que servem tantos terços, tantas confrarias dedicadas a Maria, tantas devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisso tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Então, eles falam muito sobre Jesus, sobre o Cristo, sobre como nós devemos honrar e adorar a Deus, falando como que se nós tirássemos a honra e a adoração de Deus para desviar para Maria. Isto é um erro tremendo. Infelizmente, incorrem nesse erro todos os nossos irmãos evangélicos, protestantes, onde não de uma maneira às vezes tão dura, né, dependendo da igreja evangélica, mas todos eles abandonam a devoção a Nossa Senhora. Muitos, né, acabam agredindo Nossa Senhora, isso é mais triste ainda. Mas de maneira geral o protestantismo, né, abandonou a devoção à Virgem Maria. Uma devoção que vem dos apóstolos, os próprios apóstolos, os primeiros santos, os padres da igreja, os primeiros santos, aqueles que realmente direcionaram iniciaram, né, toda a doutrina que nós vivemos hoje. Então, é muito importante a gente não cair nessa tentação protestante, nessa tentação evangélica, de que algo que se faz para Nossa Senhora não se está fazendo para Jesus. Muito pelo contrário, tudo o que passa pelas mãos dela, tudo que se faz a Nossa Senhora, se faz com mais amor a Jesus Cristo, se faz de maneira mais perfeita a Jesus Cristo. E é isso que São Luís vem nos ensinar nesse tratado. E é isso que nós, que desejamos nos consagrar a Nossa Senhora, temos que ter muito claro essa união inseparável de Jesus e Maria. Tinha um santo que sempre ao entrar numa igreja, ele se direcionava primeiro para uma imagem de Nossa Senhora e aí depois ele ia fazer reverência ao Santíssimo Sacramento, ao sacrário, né? E uma pessoa chegou com ele e perguntou por que ao entrar na igreja ele não primeiro fazia reverência ao sacrário, né, ao rei dos reis que estava ali, e só depois ia fazer as orações dele num altar lateral, né, a uma imagem de Nossa Senhora. Por que ele fazia o contrário, né? E esse santo, ele disse a essa pessoa que ele era muito indigno de se apresentar ao rei, de falar com o rei com os trapos que ele estava vestido, com os seus pecados, né? Com as suas vestes manchadas pelo pecado. Então, ele se apresentava primeiro à rainha, primeiro falava com ela, pedia a ela que o levasse até o rei, que o apresentasse, que escondesse os seus pecados com o seu manto real, com o seu manto de pureza. E aí sim ele iria se apresentar com o rei, não agora sozinho, mas com ela. Não agora com vestes de pecado, mas agora com o resplendor da rainha. Então, meus irmãos, que Nossa Senhora nos dê a graça de entendermos que
devemos dar a nossa vida, devemos buscar Jesus Cristo, devemos adorá-lo, honrá-lo de todo o nosso coração, amar a Deus sobre todas as coisas, mas que fazer isso através dela, fazer isso por ela, é muito melhor, é muito mais santo, é muito mais digno e é muito mais humilde. E por ser mais humilde, mais agrada o coração de Deus. Então também fujamos desses escrúpulos que nos afastam da verdadeira devoção. Ainda seguindo aqui a ordem que São Luís nos fala, nós passamos agora para os devotos exteriores. Acompanhe comigo aí no seu tratado. Parágrafo 96. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade dessa devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora, sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Meus irmãos, os devotos exteriores são aqueles que se baseiam no que sentem, naquela sua sensibilidade no rezar. Eu rezo quando eu tenho vontade, quando eu não tenho vontade eu não rezo. Eu vou para a missa porque tem que ir, né? Mas eu não presto atenção, tem muita coisa na minha cabeça. Eu rezo o texto porque tem que rezar, né? Tem que rezar, então eu vou rezar aqui, rezo rapidinho, não presto atenção. E aí, ele se importa também com o que é externo. Nossa, eu tenho que usar a cadeia mais bonita, eu tenho que colocar um cordão de Nossa Senhora, uma blusa de Nossa Senhora bonita. Tudo bonito, não que isso não seja importante, mas isso não é o principal. O externo, meu irmão, ele precisa só aparecer quando ele transborda o interno. O interior, ao transbordar para fora, ele acaba aparecendo de maneira muito natural. Então, você precisa cultivar o interior dessa devoção. O que é o interior? É o seu relacionamento íntimo. Meus irmãos, nós precisamos ter uma coisa que hoje é muito difícil no mundo que nós vivemos. No mundo de rede social, de conexão com as outras pessoas, de muitas coisas que nos dispersam, que nos chamam a atenção. Digamos que nós estamos num tempo, né, em que tudo é muito cheio de informação, há muita informação e há muita coisa para ver. É muito fácil acessar muitas coisas para ver, para sair de nós para fora, né? O nosso exterior, ele está na palma da nossa mão, a gente viaja o mundo inteiro, né? Fala com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso nos tira do mais importante que há em nós, que é a vida interior. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, uma pessoa que quer realmente ter uma vida de intimidade com Deus, ele precisa ter vida interior. O que é vida interior? O que é você ter vida interior? É claro que não sou a pessoa mais indicada para falar sobre vida interior, existem muitos livros, muitos santos, muitas pessoas muito preparadas para isso, mas eu entendo, né, o tempo em que eu busquei entender um pouco, né, o que era a vida interior, que eu li, que participei de algumas pregações que falavam, né, desse tema. Eu entendo que uma das maiores mestras da vida interior é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, né? E a nossa vocação Shalom, a tem como baluarte. E muito da vida interior ela é cultivada na oração pessoal. Então, o que é ter vida interior senão conversar com aquele que mora dentro de você? Aquele que você encontra dentro do seu coração. Aquele que você ouve quando não tem mais nenhuma voz, nem a sua. Aquele que você consegue entender quando não tem outras distrações.
Vida interior é quando você cultiva um relacionamento de conversa com um amigo. Quem é esse amigo? Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo, senão dentro de nós, senão no nosso coração, senão no nosso espírito, com o seu espírito, nessa relação de amor, em que Ele me criou, em que Ele me sustenta e me salva. E nessa relação de que sou criado, sou sustentado e sou salvo, nessa relação eu acabo cultivando a vida interior. Existe uma vida, meus irmãos, muito maior do que o mundo, do que o universo, que é a vida interior, dentro de você. Como Santa Teresa de Jesus exprime, existe um castelo com muitas moradas. E ao passo que a gente vai entrando nesse castelo, entrando nessa morada, a gente vai se aproximando daquele que é o desejo mais sincero do nosso coração, que é o desejo de estar com Deus. Mesmo que você, muitas vezes, ache que não deseja isso. O desejo de estar com Deus é o desejo mais forte e sincero do seu coração. Então, a vida interior, ela é uma vida de verdadeira oração, daquela oração parada com Deus, aquela conversa com Deus. Aquele, eu digo para Deus, mas eu ouço também de Deus. Eu falo com Ele e deixo Ele falar comigo. E aí isso vai gerando dentro de mim uma vida. Uma vida. E aí essa vida que me ilumina para que eu tenha a vida exterior. Então muitas vezes a gente quer organizar a nossa vida exterior quando na verdade a confusão e a bagunça está dentro de nós. E São Luís diz, essa devoção ela só pode ser vivida se ela for interior. Se ela for somente exterior, ela é uma falsa devoção. Se ela for somente baseada da boca para fora, se eu estou falando aqui para vocês, falo aqui para vocês, e não vivo o que eu falo, eu sou um falso devoto. E eu digo, meus irmãos, eu tenho muito de exterior em muitos aspectos da minha vida nessa devoção que precisam ser vividas de maneira interior também. Precisam ser cultivadas de maneira interior. É por isso que esse é um livro que não pode ser lido só uma vez. Que não pode ser lido, colocado de lado e pronto. E aí daqui a um tempo eu leio de novo, porque eu vou renovar minha consagração. Não, tem que ser algo que você esteja ali, pegue um parágrafo e reze, reflita, e faça dele um livro de cabeceira. Um livro que constantemente você está ali relendo, meditando, rezando com ele, porque ele vai te ensinar a verdadeira devoção. E aí você vai evitar as falsas devoções, fazendo sempre um exame de consciência. E aí mergulhar cada vez mais, dando um passo, depois dando outro passo. E assim, cada vez um pouco mais de verdadeiro devoto, de um devoto sincero, interior. Então, é algo que não se assuste quando você reconhecer tantas falsas devoções em você. Pelo contrário, dê graças a Deus que Ele está lhe iluminando e lhe mostrando, olha, isso aqui é falso. Porque isso significa que Ele está lhe ajudando a mudar. Ele está lhe dando a graça de perceber a falsidade para que você rejeite a falsidade e abrace aquilo que é verdadeiro. Então peçamos a graça também a Nossa Senhora de fugir da devoção exterior. Então, ele fala também que é importante que nós não desprezemos aquilo que tem de exterior na devoção. Não desprezemos os sinais, não desprezemos, por exemplo, as medalhas de Nossa Senhora, a cadeia, o escapulário, as blusas, a maneira de você expressar exteriormente essa devoção, mas que seja tudo baseado na verdadeira devoção do seu coração, no interior. Que você se empenhe muito em ter essa vida interior. E não ser só um devoto de rede social, um devoto da boca para fora. Que a gente se esforce até nosso momento de oração. Só eu e Maria. Só eu ali naquele momento, conversando com ela, que é minha mãe, que sabe o que tem no meu coração, que eu não preciso esconder nada. E aí eu vou cultivando essa vida interior. Quarto tipo de falso devoto, os devotos presunçosos. O que é presunção? Você presumir algo, é você acreditar que aquilo já é seu, já está ganho. Então ele fala aqui que os devotos presunçosos, no parágrafo 97,
Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem. Escondem o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Ou seja, são aqueles devotos em que estão entregues, porque dizem assim: bom, Nossa Senhora vai me salvar, eu sou devoto dela, então depois eu me converto, né? Eu posso viver dessa maneira, mas no final da minha vida Nossa Senhora vai me resgatar. Meus irmãos, não confundamos o reconhecimento de que temos vícios, de que temos pecados, mas que confiamos na Virgem Maria, porque lutamos contra esses pecados. Não nos confundamos com aquela situação em que você aceita, né? O que eu posso fazer? Esse vício é mais forte que eu, esse pecado é mais forte que eu, então vou viver assim e vou me entregar a Nossa Senhora esperando que ela me salve. Não, meus irmãos, nós precisamos acreditar no poder de Deus, de que Ele pode nos converter, de que Ele pode nos curar, que Ele pode nos tirar dessa lama, dessa miséria. E não ter a presunção de que seremos salvos, mas sem nos esforçarmos, sem fazermos a nossa parte. Isso não é coisa de católico, né? Isso não é coisa de católico. O católico sabe que o Senhor nos pede o trabalho, o esforço, a penitência, junto com a confiança, a fé e o abandono em Deus. Aí sim, se você realmente persiste, persevera, luta contra o pecado e mesmo assim acaba caindo no vício, mas que você detesta aquilo e luta para... Aí confie totalmente em Maria. Ela não vai lhe deixar, mas não seja presunçoso de se entregar ao pecado, se entregar ao mal, se entregar ao vício, se entregar a uma vida dupla muitas vezes, né? Dizendo: não, Nossa Senhora vai me salvar, deixa, depois eu me converto, então eu não consigo mesmo. Não. Não seja um devoto presunçoso, que Nossa Senhora nos livre da presunção. E aí ele fala várias coisas aqui, não deixe depois de ler e rezar com esse capítulo, que é muito importante. Fala também dos devotos inconstantes, né? O que são os devotos inconstantes? Isso também nós devemos pedir a graça de nos livrar dessa inconstância. Os devotos inconstantes são aqueles que, assim como os exteriores, são muito apegados ao momento. Se estão sentindo, né, eles se empenham mais. Se não tem aquela sensibilidade, aquele gosto de fazer as coisas, eles se empenham menos. Então, não deixemos também que essa necessidade de sentimento, essa necessidade de gosto, né, nos faça... só rezar quando temos vontade, por exemplo. Só nos devotar quando temos vontade, né? Sejamos maduros na fé. O que é o homem e a mulher madura? É aquele que faz aquilo que tem que ser feito. É aquele que não faz só quando lhe dá vontade, ou então quando ele acha que é conveniente. Não. Se ele se propõe, ele vai lá e faz. Isso é maturidade, né? Isso é algo que nós devemos trilhar como um caminho também a nossa vida toda. Com certeza tem muitas coisas na nossa vida em que nós ainda deixamos, né, que sermos arrastados pelas nossas paixões, pelas nossas preguiças, pelo nosso comodismo. Mas Maria, ela vai nos ajudando a ser aquele homem e aquela mulher maduro na fé, constante. Todo dia faz aquilo que se propôs a fazer. Um dia faz com gosto, outro dia faz sem gosto mesmo. Um dia faz mais alegre, mais empolgado, outro dia faz... parece que é um peso, mas constantemente, né? Todo dia. É um devoto, né, que realmente ele se propõe a aquela constância, né, daquele que acredita que a força sobrenatural da devoção vai ajudá-lo, vai sustentá-lo, vai direcioná-lo. Então, não deixemos que os ventos, né, da paixão, das nossas preguiças, do nosso comodismo, nos afastem dessa constância que a verdadeira devoção nos pede, né? Então, reconheçamos na nossa vida a nossa inconstância. Nós somos pessoas inconstantes,
né? Ora mais devotos, ora menos devotos, mas busquemos essa constância. Busquemos a graça da constância na nossa devoção. Depois ele fala dos devotos hipócritas, o sexto tipo de falso devoto, né? Que é aquele que cobre os seus pecados e maus hábitos com a capa dessa virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Muito parecido com os devotos exteriores, né? Tentam demonstrar para os outros o que interiormente não são. Tentam passar uma imagem, mas dentro de si não tem aquele amor, não tem aquela honestidade, aquela verdade. A hipocrisia, né? A hipocrisia de falar uma coisa e fazer outra. A hipocrisia de dizer que acredita em algo, mas na verdade não acredita. A hipocrisia de, na frente de certas pessoas, agir de uma maneira e na frente de outras agir de outra maneira. A hipocrisia de, dependendo do momento, dependendo da ocasião, se comportar de uma maneira em que seja exaltado, que seja bem quisto. Que Deus nos livre da hipocrisia. Jesus, ele foi muito duro contra os hipócritas. Então, peçamos a graça de sermos livres dessa hipocrisia, de fazer um exame de consciência, para não termos uma vida dupla, mas que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. E por último, os devotos interesseiros, sétimo tipo de falso devoto, né? Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar alguma coisa. Só pedem. Só se voltam a ela quando é para pedir, quando é de seu interesse. O devoto interesseiro é aquele que, por muitas vezes, se sente muito devoto, mas só se lembra de se sacrificar, de fazer penitência, de rezar o terço, de ir numa procissão quando precisa de algo, quando quer ganhar uma graça. Não sejamos interesseiros. Nossa Mãe Bendita merece muito, muito mais gratidão, muito mais devoção livre, gratuita, sem esperar nada em troca, porque só o fato de tê-la como mãe já é uma graça em que devemos, na eternidade, agradecer, e não será o suficiente agradecer a tamanho bem, a tamanho dom que é ter uma mãe como Maria. Não que não devamos pedir, não devemos suplicar, precisamos de muitas coisas sim de Nossa Senhora, mas não sejamos interesseiros, aquele em que só ama, só se devota, só se esforça quando tem um interesse. Peçamos também que o Espírito Santo retire de nós essa maneira interesseira de ser e que nos guarde dessa falsa devoção também. E para terminar, meus irmãos, ele fala as 5 características, da verdadeira devoção. Agora que nós vimos várias falsas devoções, São Luís ele fala aqui no parágrafo 105, ele fala: depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira devoção. A verdadeira devoção é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Tudo o contrário do que a gente viu, Ela é interior, ou seja, a devoção ela é algo de dentro de nós, do nosso coração, da nossa relação interior com Deus. Aí é que está a verdadeira devoção. Ela é interior. Antes de ser exterior, ela é dentro. Ela só aparece na blusa, só aparece no sinal, só aparece no que eu falo, porque dentro existe. Ela é eterna. A relação com Nossa Senhora é uma relação de ternura. É uma relação de ternura. E aí já evita que a gente fique criticando os outros, a relação deles com Nossa Senhora. É uma relação de ternura. Ela é santa. Não existe devoção a Nossa Senhora em uma vida que não busca a santidade. Eu falei muito isso na segunda aula, A conversão, a busca verdadeira e sincera à santidade. A devoção verdadeira a Nossa Senhora é santa. Se você não quer ser santo, se tem coisas na sua vida que não te deixam ser santos e você quer ainda continuar a abraçá-las e você não se desfaz de coisas que evitam a tua santidade, então a verdadeira devoção não pode existir. A verdadeira devoção é santa. É santidade, é vida de santidade, é luta pela santidade, é luta contra o pecado. Ela é constante. A verdadeira devoção
não é de épocas. Ela é constante, todos os dias. Ela é algo que não depende se eu estou feliz, se eu sou triste, se eu estou chorando, se a minha vida está maravilhosa, se a minha vida está cheia de desafios. A verdadeira devoção ela é constante, porque ela é além de tudo que me acontece aqui. Ela vai além do que me acontece na minha vida. Então é uma devoção constante. E ela é desinteressada. Ela é desinteressada. A verdadeira devoção não busca interesses próprios. A verdadeira devoção busca o quê? Busca a honra e a glória de Deus pelas mãos da Virgem Maria. Busca honrar, busca amar. A verdadeira devoção é amar. Devotar-se é amar. E amar é querer se unir, é querer o bem do outro, é querer a glória de Deus, é querer a honra de Nossa Senhora. Então o verdadeiro devoto, na verdade, ele não tem interesses próprios para ele mesmo. Ele tem os interesses dela. Ele quer saber do que ela quer, do que ela pensa, do que ela deseja, o que a deixa feliz, o que alegra o seu coração. Aí está o coração do verdadeiro devoto, nos interesses de Maria, nas vontades de Maria. Que, como nós falamos, não precisamos ter escrúpulos. Os interesses de Maria, a vontade de Maria não são diferentes dos interesses da vontade de Deus. Então, meus irmãos, conhecendo agora melhor as falsas devoções e as características da verdadeira devoção, nos coloquemos em oração, pedindo a graça que o Espírito Santo transforme o nosso coração. É muito importante que nós façamos esse exame de consciência para separar aquilo que não é verdadeiro na nossa devoção, no nosso relacionamento com Nossa Senhora e com Deus, deixar, rejeitar, deixar para trás e cultivar, exercitar o que nos faz verdadeiros devotos. Toda vez que eu leio das falsas devoções, eu ainda encontro vários pontos de falsa devoção em mim. Então, não sejamos também aquelas pessoas em que se colocam logo uma carga tão pesada para eu ser um verdadeiro devoto, então eu vou precisar rezar tantos terços, tantos rosários e tantas coisas e se enchem de coisas, enchem-se de metas e objetivos que muitas vezes é o seu próprio orgulho que coloca e aí não conseguem cumprir, desanimam e desistem. Deus nos livre dessa tentação orgulhosa. Sejamos humildes de saber que é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, mas é sempre para frente, sempre para cima. Se o desânimo bater porque não conseguimos subir aquele degrau, que não voltemos atrás. E se por um acaso acabamos caindo e voltando atrás, olhemos para frente. Olhemos para frente. A nossa meta é o céu. E a porta desse céu é a Virgem Maria. E a mão que nos levanta é a mão de nossa mãe. Então, para que desanimar? De onde que vem o desânimo, se não do nosso orgulho? De onde que vem a tristeza? Ou então, de onde que vem isso ao nos conhecermos, ao analisarmos a nossa vida? Esse desânimo, essa tristeza de ver, meu Deus, como eu sou ruim. De onde vem isso, se não do nosso orgulho de achar que nós somos alguma coisa boa? Nós não somos, mas nós temos a criatura mais bela, mais pura e mais santa a nosso favor, como nossa mãe. Então não há motivo para tristeza nem para desânimo, muito pelo contrário. Se eu caio, se eu sou inconstante, se eu reconheço várias falsas devoções em mim, há motivo de eu me alegrar, porque ela ainda não desistiu de mim, porque ela continua sendo fiel a mim. Assim como se fala de Jesus, pode-se falar de Maria. São Paulo fala, se você acaba sendo infiel a Jesus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Com Maria é igual. Se você reconheceu infidelidade na sua devoção, se você reconheceu tanta dificuldade do seu coração, tanta podridão no seu coração até, tanta sujeira, lembre-se, ela continua fiel, ela continua lhe olhando, continua lhe esperando, continua lhe ajudando a mudar essa situação. Então, não desanime, não se entristeça, porque é desejo de Deus, é desejo do coração de Maria, que você se consagre inteiramente
e que você renove essa consagração a cada ano. E a cada renovação você suba um degrau a mais para um dia perfeitamente estar no céu com ela. E ali sim poder dizer, com todo o coração, sem medo de estar sendo falso, ali no céu dizer, Maria, eu sou todo teu. E dizer de verdade, sem medo de estar sendo falso, sem medo de ainda ter algum tipo de falsa devoção. Não, no céu seremos verdadeiros devotos. Então aqui na terra, desde já, nos esforcemos para viver essa verdadeira devoção que um dia queremos viver para sempre no céu. Bendito seja Deus que nos deu Nossa Senhora. E bendito seja Deus que te colocou diante desse livro, diante dessa verdade que é a consagração a Maria. Agradeçamos a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Deus abençoe você e até a próxima aula. Shalom.